eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal, mais um Nota Fiel para vocês. Agora finalizando o ano de 2024, ranqueando os momentos mais aleatórios do Corinthians nesse ano. Então a gente separou o que pra gente são ali os 23, 25 momentos mais aleatórios do Corinthians nesse ano e a gente vai ranquear numa categoria aí que vocês já conhecem. Só é sempre importante lembrar as regras: sol no 0, sol no 10, pelo menos 1 por nota e máximo de 3 por nota. E é bom também a gente colocar aqui nosso critério já, porque muitas vezes vocês ficam confusos com o nosso critério. Vamos lá, a gente não vai colocar pra cima o que a gente acha que foi mais da hora, o que foi o melhor momento, o que a gente mais se divertiu. Não, são as coisas mais aleatórias, aquilo que é mais inacreditável de ter acontecido com um clube de futebol, especialmente com o Corinthians. Então, e também o que é mais esse vai ser nosso se critério, repetir, né? Também, né? Você fala, pô, isso aqui não se vê todo dia no futebol. É a questão realmente da aleatoriedade. Começando com espionagem na sala do presidente no Parque São Jorge. Esse briga lá em cima, mano. Esse briga muito Não alto. tem como não brigar lá em cima, porque vai ter muitas coisas aqui dentro que a gente vai pontuar pra vocês, que são coisas que dá pra acontecer no futebol. Às vezes uma partida dentro de campo, uma expulsão, uma parada que dá pra você relevar. Mas agora, espionagem dentro do clube, acusações da oposição estar espionando a situação do Corinthians, isso é muito inacreditável, mano. Até isso hoje é uma parada não se- que foge do ramo do que acontece num clube de futebol. Até hoje não se sabe quem que foi que colocou, existem sempre aquelas dúvidas, a gente tem nossas crenças sobre quem talvez tem as suposições, né? tenha colocado equipamento de espionagem na sala do presidente Augusto Melo quando ele estava para assumir, mas o fato é que até hoje não se sabe quem que colocou e isso é extremamente aleatório, pô. O presidente vai assumir o cargo, ele chega lá, faz uma vasculha, acha um escuta, equipamento de áudio, de vídeo, você fala, caralho. Mano, é porque eu acho que o lance da aleatoriedade é exatamente o que eu falei antes. É a gente ver o que foge muito do ramo do futebol também. Porque isso foge total, mano. Tipo, você vê brigas políticas dentro do futebol, você vê conflitos, no Corinthians tem muito, mas isso é caso de polícia, cara. Isso é uma parada realmente mais séria. É algo que ultrapassa os limites da concorrência, da diversidade política ali. Eu não jogaria esse daí pra segurar pra 10, porque eu acho que tem melhores, mas eu já lançaria num 8, mano. Eu também. Eu acho que um 8 é uma boa aí, porque é realmente muito inacreditável que a gente tenha acontecido isso esse ano no Corinthians. A gente começou o ano com isso, né? E olha que começar eu acho- 2024 com uma pedrada. Eu acho que esse aqui é pelo menos 8. Pode ser até que suba, mas eu acho que baixar não vai baixar, não. É muito bizarro. A saída do Lucas Veríssimo, que em dezembro a gente teve a notícia que o Corinthians tinha se acertado com o Benfica, que ele era jogador do Corinthians, e na véspera da estreia do Campeonato Paulista, o Lucas Veríssimo simplesmente é vendido para o futebol do Catar e o Corinthians fica chupando o dedo e sem ser o melhor zagueiro do elenco. Isso eu acho inacreditável também, muito pelo fato da surpresa que o torcedor do Corinthians teve. Porque o Veríssimo, que nem você falou, todo mundo já tratava ele como jogador do Corinthians Já tinha sido oficialmente. anunciado. Comprado. O Augusto Melo, na coletiva de início do meio de ano, quando ele vai anunciar, se eu não me engano, o patrocínio da VaidBet, ele confirma a contratação do Lucas Não, e Veríssimo. o Veríssimo tá lá. Então. O Yuri, o Fagner, o Veríssimo, todo mundo com o bonezinho lá da VaidBet, camisa VaidBet e tal, e o Veríssimo tava lá, E pô. fora todo o embrólio que deu, porque muita gente acusando o Veríssimo de ser traíra, muita gente acusando a gestão do Corinthians de ter sido amadora. E de fato, o Augusto Melo depois admitiu que foi um erro da diretoria do Corinthians, que os contratos deveriam ter sido já assinados, mas que pela demora que o Corinthians teve no acordo, o Lucas Veríssimo e o seu empresário acabaram recuando e ele acertou com o time do Catar ali, que ofereceu uma bolada pro Benfica e ofereceu uma bolada pra ele. No final das contas, mano, a gente viu que o Veríssimo não era tão traíra assim. O Veríssimo saiu meio que inocentado e hoje em dia a gente quer ele de A volta. gente quer ele de volta. Mas não deixa de ser uma parada bem bizarra, mano. Você anunciar um jogador e depois de dias, logo na véspera da estreia do Campeonato Paulista, ter notícias de que ele ia sair do Corinthians e que nada daquilo que o presidente tinha falado uma semana antes era verdade, é forte, mano. Eu acho menos forte que a espionagem, mas é forte. Eu largaria no 5. Porque, Só querendo ou isso? não, Será? esse lance de negociação, negociação melado nada, o cara ir para outro clube, é, entre aspas, normal. Você tem várias bizarrices no futebol, o jogador acordou num clube, foi dormir num clube e acordou em outro, do nada. Sim. Tá ligado? Eu acho que se for nesse sentido, você vai ver em termos de negociação, porque era negociação de um jogador que nem era do Corinthians, por exemplo. Se ele fosse jogador 100% do Corinthians, seria mais bizarro. Cara, mas eu acho que é muito bizarro justamente pela alegação do Augusto Melo. Eu não acho bizarro o negócio de não ter dado certo. Eu acho bizarro você garantir o cara e dias depois tá tudo errado, tudo mentira. Isso eu acho muito bizarro. Então, eu também acho, mas eu acho que, por exemplo, vamos usar como comparação um que vai aparecer já já. O lance do Mateuzinho. Ele já tá treinando sem estar anunciado, porque ele ia ser emprestado, depois ele volta e depois ele é comprado de volta. Eu acho mais bizarro que o Veríssimo, Eu por também exemplo. acho mais bizarro. Por isso eu largaria no 5. Tá bom, vamos largar no 5. Lembrando, rapaziada, que a gente pode mudar
quando a gente quiser. Se a gente quiser descer, subir, voltar um e segurar pra 10, voltar um e segurar pra 0, a gente pode fazer. Copinha. Por que a Copinha tá aqui? Por que ela é aleatória? O Corinthians há 7 anos não vencia uma Copinha. Eu acho que isso aí já é uma parada bizarra pro sentido que o Corinthians é o maior campeão e a gente vinha de várias sequências de eliminações ruins, de várias campanhas ruins na Copinha. E também porque foi meio que no primeiro semestre a única coisa positiva que o Corinthians não pôde tirar. Se a gente tá sem título desde 2019, o único título que o Corinthians comemorou nos últimos anos no futebol masculino é a Copinha. Que é um campeonato maneiro, tá? É um campeonato legal a Copinha. Mano, mas eu não acho tão aleatório. Eu também acho que não, acho que briga pelo 0, inclusive. Eu acho que briga pelo 0 porque, tudo bem, o Corinthians não entrou, acho que como favorito pra Copinha, tem esse tempo aí sem ganhar, mas logo no primeiro jogo que o Corinthians ganha, se eu não me engano, de 5-0, já dá aquela parada de você olhar e falar, pô, o Corinthians começou bem. Terminou a primeira fase ali meio trancos e barrancos, mas já no começo do mata-mata já começou a ser avassalador e passar por cima de todo mundo. O Guarani foi depois do Guarani ali, a Atlético Goianiense, a CRB começou a passar por cima de todo mundo. Então, cara, querendo ou não, um título, ainda mais pra base do Corinthians, pode acontecer, cara. Não é nada fora do comum. Mas existe alguma sequência de aleatoriedades, né? O Corinthians decidiu em casa a Copinha, coisa que a gente nunca tinha visto também. Teve o lance do Arthur Souza fazer 3 gols, gol de letra, tudo. Sim. O Kaique resolvendo o jogo no final. O Bidon, craque da Copinha. Tem várias coisas que, assim, é uma campanha. Não é uma grande aleatoriedade, mas é uma campanha que, pô, ficou sendo memerável. Eu acho que eu colocaria como inesperado, talvez, pelo começo. Pelo que a gente esperava antes da Copinha, pelo que se desenhou no começo ali na fase de grupos. Mas aleatório, cara. Depois que você vê o desempenho do time na competição, eu tava confiante que o Corinthians poderia ser campeão. Então eu já largaria no 0. Eu largaria no 0 também. Já largaria no 0. Qualquer coisa a gente troca depois. Diego Palacios e o DM do Corinthians. Essa é a situação complicada. Jogador que vinha da MLS, contrato de 5 anos, uma expectativa gigante por ele, porque era um jogador que vinha aparecendo na seleção equatoriana. Veio pro Corinthians, jogou 45 minutos e se machucou. Depois disso a gente descobre que ele se machucou, que ele teve uma grande lesão porque os exames corretos não foram feitos nele. Ele já tinha um problema crônico na cartilagem do joelho que não foi detectado porque o Corinthians tinha a opção de fazer um exame que é o que faz na Europa e o exame genérico. O Corinthians preferiu fazer o exame genérico nele, não detectou essa lesão dele e ele acabou se machucando de forma muito grave, ficou acho que 6 meses fora. Depois ele volta a treinar, relacionado para 1-2 jogos e descobrem que ele teve outro problema, se machuca de novo e tá fora do resto da temporada, deve voltar agora pra disputa do Paulista. Inclusive informações que saíram hoje. Que dia a gente tá gravando? Hoje é dia 26 de dezembro. 26 de Feliz dezembro. Natal, rapaziada. É verdade, Feliz Natal pra todo mundo aí, pra todo mundo que acompanha a gente. Que Diego Palacios abdicou de suas férias pra continuar treinando no Corinthians, mano. Pra voltar fininho, preparado pra 2025. Eu acho que o que pega muito no caso... também que apesar de que ele tava machucado e teve que fazer fisioterapia, passou quase o ano inteiro de férias, né? Passou, Ficou muito mais um DM do que de fato. Não, ele teve a rotina... nem é culpa dele, mano. Não é culpa do Palácio. Não, mas querendo ou não, ele teve a rotina de, você vai na academia, você aí que tá vendo a gente, você é um cara, fitness, vai na academia, faz exercício físico. É a rotina do Palácio, mano. É o ano de academia. Mas eu acho que o que pega mais nele é a frustração, mano, porque... Sim. Cara, ele chegou pra ser o titular, o Hugo foi titular de começo e o corintiano tava esperando o Palácios. A gente não queria ver o Hugo em campo, com todo respeito ao Hugo, a gente queria ver o Palácios. Até por isso o Bidu começou afastado pra ser negociado, porque tinha o Palácios. Exatamente. Depois teve toda a reviravolta, mas o cara joga 45 minutos, joga bem esses 45 minutos e depois ele machuca e ficou o ano inteiro fora. É uma grande frustração, mas em quesito de aleatoriedade, as lesões do futebol, ainda mais lesões sérias, podem acontecer. Pega também a questão do departamento médico, que fez exames errados. É o departamento médico do Corinthians. Mas ainda assim, eu acho que é uma parada que acontece, mano. Que pode ter sido amadorismo do Corinthians, uma falha do departamento médico, mas são coisas que no futebol são corriqueiras. Mas é normal de acontecer. Eu acho que briga perto ali do Veríssimo, no quesito que você falou mesmo. Eu acho que entra no mesmo balaio ali de ser lances de uma gestão amadora do Corinthians. É amador, mas eu colocaria mais pra baixo. Eu largaria no 3 ali. Eu acho que eu deixaria no 4, mano. Eu acho que vai ter coisas aqui menos impressionantes do que um jogador que fica um ano machucado. Será, mano? E por besteira tem muita coisa aleatória aí, velho. Tem muita coisa aleatória. Vamos no 3, então. Você cedeu pra mim ali o Veríssimo. No 5 vamos largar no 3. Qualquer coisa a gente arruma depois. Vamos ver como que vai indo. Você é burro, Mano Menezes e Yuri Alberto no mesmo jogo da lesão de Diego Palacios. Cara, é aquela parada, né? As voltas que o mundo dá.
As voltas. Boa, Mano Menezes. Quase caiu, né, amigão? Yuri Alberto, artilheiro do ano no futebol brasileiro. Mas é um momento assim... assim como que ele é aleatório, ele é bem triste, né? Sim. Bem triste pro jogador, bem triste pro torcedor, bem triste pro Corinthians. A gente vê, além da fase que o Corinthians estava naquele momento, logo no começo do ano, terceiro jogo do Campeonato Paulista, já racha de elenco, já quebra de jogador com treinador. Pô, mano, e querendo ou não, ruim. isso aqui é muito grande pela repercussão que teve, porque o Yuri Alberto nessa época já era muito escrotizado nas redes sociais. Sim. Isso aqui foi mais combustível pra isso. E também hoje você vai ver depois da reviravolta, todo mundo volta nesse episódio. Qualquer edit que você vai ver do Yuri Alberto fala sobre isso, qualquer entrevista que vão fazer sobre ele, sobre a reviravolta que ele teve, vão lembrar do caso Mano Menezes, tá ligado? Eu acho muito grande e é muito aleatório, mano. Quantas vezes você vê o jogador em campo e o técnico na beira do campo falando pro próprio jogador, você é burro, você é ruim. Qualquer isso não dá, assim, mano. Pô, é muito bizarro. Isso é aquelas coisas que acontecem no futebol que você fica de cara. Sim, e fica mais sai... aleatório ainda pelo que virou, pô. Pelo como o Mano terminou o ano e como o Yuri terminou o ano. E são notícias que, assim, acaba o jogo. O Corinthians perdeu de 1-0. A notícia que sai em toda a mídia, em todos os veículos e que repercute nas redes sociais é essa. Não é a derrota do Corinthians com um jogador a mais, não é o desempenho ruim de um outro jogador. Não é a lesão do Palácios. Esse episódio, cara. Isso daí repercutiu tanto que, além das derrotas, pesou muito esse fato. O fato do Ranieri lá, que a gente acabou não colocando, porque eu acho que é menos relevante do Mano ter falado que ele achava que estava jogando no Cuiabá ainda. E depois tentado se explicar daquela maneira bizonha. Tudo isso também culminou para a demissão do cara e para o início muito ruim do Corinthians no Campeonato Paulista. Eu acho bem grande, foi algo que realmente chocou, mano. Deu um choque e pesou até emocionalmente pro Yuri Alberto, ele revelou recentemente, né, que ele ficou bem abalado com isso. Eu colocaria lá em cima, eu acho que eu largaria lá num 7. Mano, deixa eu te falar. Eu acho que... Eu tô olhando ali para aquela espionagem do Parque São Jorge. Eu acho a espionagem mais aleatória. Também acho. Mas eu não acho maior. Tá ligado? Não, a repercussão não é maior. Então, eu acho que esse lance do Yuri foi maior do que o caso da espionagem. Mas eu acho que eu largaria na mesma nota, deixaria os dois um 8. Tá, mas aí a gente vai, tipo... Quando que tem um critério que a gente pode fazer um desempate? Vai ser a questão do que é mais aleatório, de nossa, como que isso aconteceu? Eu acho que o mais aleatório. Ou do que é maior? Eu acho que do mais aleatório. Mas eu acho que o fato de ter sido muito grande tem que pesar também. Tá bom, vamos jogar na 8 aí. Foi grande mesmo. A compra do Mateuzinho, que a gente já adiantou, que o Corinthians acertou pelo empréstimo dele, com opção de compra no final. Ele veio para São Paulo, participou do treino aberto do Corinthians no começo da temporada e do nada melou a negociação, porque o Flamengo queria uma série de regalias, queria várias coisas ali dentro do empréstimo que o Corinthians não concordava, como o Flamengo poderia chamar ele de volta a qualquer momento sem pagar nada. O Corinthians, se ele atingisse o número mínimo de jogos, o Corinthians era obrigado a comprar ele, obrigado a comprar naquele momento, não no final da temporada. Tinha várias coisas que o Flamengo queria no contrato do Mateuzinho, o Corinthians não concordou, só que passaram a não concordar depois que o Mateuzinho já estava treinando no Corinthians. Ele é devolvido, a negociação se arrasta por mais ou menos mais um mês, e aí sim ele é comprado em definitivo pelo Corinthians. É muito aleatório e é um amadorismo bizarro, absurdo, né? É um período aí que a gente conviveu da transição do Augusto Melo, também de ter o Rubão como diretor de futebol. Não tinha Fabinho Soldado ainda. Que pesou muito pra tudo isso acontecer. Mas, cara, que nem a gente comentou antes, do Lucas Veríssimo, é um erro gigantesco você anunciar antes sem estar fechado. É uma bizarrice você trocar documentos ali e o cara ficar esperando um mês pra assinar o contrato e você não mandar o contrato pra ele. Mas o do Mateuzinho, você apresentar o jogador, porque não é só ele treinar no CT. Treinar no CT já seria ruim, mas num treino aberto, pra torcida inteira, pra canal de mídia ir lá, pra canal de televisão, pra todo mundo ir lá pra gravar. E o cara lá, depois ele volta, e aí o empréstimo que ele seria... volta e chega a jogar pelo Flamengo, tá? Eu lembro dele ser relacionado. Ele entra em campo no Campeonato Carioca. Bizarro. Tenho certeza. Muito, muito bizarro. E depois o Corinthians, que tinha conseguido um empréstimo e recuou, pagar 21 milhões de reais. Hoje em dia, que o Mateuzinho tá jogando bem, eu olho e falo, pô, mano, talvez se o Mateuzinho tivesse emprestado, a gente poderia se dar mal ali pra achar um lateral pro ano que vem e talvez não conseguisse bancar o Mateuzinho porque o Flamengo ia pedir uma bolada. Mas na época é um modo de negócio terrível, né? Não, e na época dava pra ter pago mais barato nele. Terceira opção no Flamengo é mais inacreditável ainda pelo preço, pô. Porque, desculpa, com todo respeito ao Mateuzinho, mas na época ele não valia 21 milhões de reais, pô. E nem hoje pode ser que ele venha a valer. Que apesar de ser bom jogador. Bem, seja vendido por mais do que isso pelo Corinthians, mas na época não valia. Principalmente porque o Corinthians comprou 60% dele, pô. Sim. Eu acho maior que o Veríssimo, mas menor que os outros. Porque eu também acho que entra num combo junto com o Veríssimo,
que ele talvez não seja tão aleatório, mas ele é de uma incompetência bizarra. Sim. Aquela parada que você fala Não, assim, mas pô, é mano, muito inacreditável. aleatório. É muito aleatório. Quantas vezes você vai ver isso no futebol? O cara tá treinando num clube, melando com a sessão. Não, sim, de fato. Mas eu acho que pesa mais a incompetência do que a aleatoriedade, então... Pode ser. Sétimo. Vamos no 7. É muito doideira isso que aconteceu. Segura pro 10. Corinthians e Palmeiras 2x2, eu vou concordar com você, segura pra Segura 10. pro 10, cara. Você quer discutir agora ou quer discutir mais pra frente quando a gente for conversar sobre os 10? Vamos discutir mais pra frente. Tá bom. Biro e Wesley na casa de Deolane Bezerra. Pô, mano, posso falar a real? Questão de aleatoriedade, essa daí é do Homem-Aranha, são as que mais me pegam. acho que é o mais da hora. Homem-Aranha a gente acabou não colocando, porque a gente não sabe se todo mundo tá ligado nessa história. Mas foi quando que um torcedor foi pular corda na frente do CT vestido de Homem-Aranha em forma de protesto. Não sei por que esse protesto, mas isso foi logo depois da eliminação do Racing, se eu não me engano, e depois dali o Corinthians começa a ganhar tudo. Então, às vezes o cara ajudou em alguma coisa. Mas é porque é algo que foge muito do... Sei lá, não dá pra avaliar isso. São dois jogadores da base do Corinthians na casa da Deolane Bezerra, pô. Dois jogadores da base que estavam no profissional. Por quê, Estavam tá ligado? começando a jogar ali um pouquinho mais. Da Deolane, que é uma advogada que estava envolvida, inclusive, com o caso da Esportes da Sorte. É, muito famosa, influenciadora. Ela chegou também, até né? a ser presa, depois foi solta, depois foi presa de novo, enfim, tá uma confusão. Mas o fato é que era ou pré-jogo ou, tipo, 2 dias antes de um jogo. Ela postou o story e tava os dois lá na casa dela, trocando ideia. Pô. Cara, e assim, os dois sem camisa, sentadinho ali, tipo, mó clima de, sei lá, pô, vamos na piscina, vamos pegar uma de praia, praia. tá ligado? É porque esse é muito aleatório, porque você não consegue entender o motivo disso ter acontecido. né? Então, não é grande. Não, tá? Que nem a é, gente tipo, ali, irrelevante É total. irrelevante, mas é aleatoriaço, pô. Eu fico muito na dúvida por isso, porque de aleatório ele tinha que estar brigando por 10, mas de relevância ele é 0. E aí? 5? Por isso? É maior. 4? É maior e mais. Não, não é aleatório. maior que nenhum daí. Não, é mais relevante que o Palácios. Tipo, é mais aleatório que o lance do Palácio, do Veríssimo, do Mateuzinho. É que é meio irrelevante, né? Eu largaria no 2. Vamos largar no 2. Fé em Deus. Porque, querendo ou não, pro impacto pro corintiano não tem. 0. Mas é só aquela parada de história e falar assim, nossa, Que bizarro, que bizarro. aleatório. É um rolê aleatório. Saída de Matias Rojas do Corinthians. eu tenho uma opinião que eu não sei se vai concordar, não sei quem tá de casa também concorda, mas eu não acho aleatório. Eu acho aleatório no sentido de que não teve uma negociação. Ele pegou as coisas e foi embora, assim a gente falou, É. não vou me reapresentar mais. Foi uma surpresa. E colocou o Corinthians na justiça pra receber o salário inteiro dele. Sim. Não é questão de, pô, mano, me paga o que você me deve aí, na moral. Não, o Rojas ele pediu tudo até 2027, mano. Ele saiu em 2024. Ele quer 3 anos sem ter jogado, pô. Porque ele pediu pra sair, tá ligado? Isso eu acho aleatório, isso eu acho bizarro, mano. Bizarro. Não, isso é bizarro, mas eu só não peso tanto nessa questão, porque querendo ou não, desde o começo do ano, desde o final do ano passado, a gente sabia que o Rojas ele já tava nessa parada de acionar o Corinthians na justiça e já queria sair. E já tava tendo papo ali com o Inter Miami, vou jogar com o Messi. É, e aí no começo da gestão do Augusto teve aquele reajuste, que eu acho que o acordo ficou em 5 milhões, que o Corinthians conseguiu junto com o Rojas chegar num acordo de pagamento e pouco tempo depois o Rojas fez essa palhaçada e acionou o Corinthians na justiça. Então eu só não coloco tão lá em cima, só não acho que vai brigar ali, por exemplo, num junto com o Veríssimo, eu Não, colocaria acho que pra tá baixo. longe. Eu também. Porque, querendo ou não, o corintiano já esperava que isso poderia acontecer. Mas eu vou te falar, eu acho que é mais a aleatória do Palácios. Porque a do Palácios realmente tem um lance de ser incompetência de alguém que, mano, não dava trabalho fazer a coisa correta ali. O do Rojas, mano, a gente sabe que dava trabalho naquele momento, porque era o começo de temporada, começo de gestão. O Corinthians estava com muita dificuldade para pagar todo mundo naquele momento, tanto que teve outros jogadores que rescindiram e pediram para sair. Hoje tá estável. O Corinthians paga até adiantado muitas vezes o salário do elenco. Nessa época aí não era e, tipo, eu acho que era até compreensível naquele momento. Até por isso eu fiquei tão puto com o Rojas na época. Mano, mas sei lá, porque pra mim pega muito que na época eu já tinha uma noção que isso iria acontecer, provavelmente. Ou que ele iria processar o Corinthians, ou que o Corinthians iria vender ele, liberar ele. Então a saída dele já era algo que na minha mente já estava planejado, porque não estava rendendo. E foi um investimento alto, o Corinthians tinha que ir no mercado buscar outros jogadores. Eu colocaria lá embaixo, cara, eu acho que assim, 3 ou 2. Eu jogaria no 2, eu acho menos aleatório que o Palácios. Vamos jogar no 2. Raul Gustavo socando bandeirinha e sendo expulso no Corinthians Argentino Júnior. Cara, isso é grande, tá? Isso é menor unidade. Isso é muito grande. Isso é muito Nossa, grande. com todo respeito ao Raul Gustavo, assim, porra, mano, se quiser colar no churrasco, se quiser vir aqui gravar com a gente, pode vir, Raul. Tá liberado, você parece ser um cara gente boa, mas como jogador de futebol, tu é... Sabe por que, que Pô, eu acho tu é que é uma muito vergonha, aleatório mano. e muito grande?
Porque o Raul Gustavo, ele vai ser marcado por isso. Ele vai ficar na memória do corintiano por causa desse E a lance. cara dele, mano, ele sempre deu mostras que ele faria um bagulho desse. Então, vamos lembrar aqui A cara de alguns desse momentos. cara, ele sempre é expulso. Ele sobe em 2020/21, começa a jogar, começa a ter oportunidade, começa a ir bem. 22 com o Vitor Pereira, ele começa a ir muito bem, ele vira titular do Corinthians, mas ele já tinha mostra de ser um jogador meio maluquinho. Gostava de arrumar confusão, era expulso algumas vezes, chegou a fazer pênalti em oitavas de Libertadores, dando cotovelada na cara. E aí chega 2024, 2023 ele é emprestado pro Bahia, chega a se machucar, não joga tanto por lá e depois ele volta. Ele é pouco utilizado, mas como o Corinthians estava com muito problema na zaga, principalmente depois da saída do Veríssimo, ele começa a ser utilizado. E numa dessas ele dá uma cotovelada na cara e ele vai ficar pra sempre marcado por causa disso. Ninguém vai lembrar que em 2022 ele foi bem. Não. Ninguém vai lembrar que em 2021, quando ele sobe, ele também é importante em vários momentos. Ele vai pra sempre ficar lembrado como um zagueiro ruim, zagueiro horrível, zagueiro destemperado, porque ele bateu no bandeirinha. Eu acho, não, mas eu não acho que seja só por isso. Ele foi mal boa parte da passagem dele. Sim, concordo. Mas ele vai ficar marcado por isso, por esse lance. Mas e tem um outro fato também, né? Porque além de toda essa trajetória dele no profissional, ele demora a jogar pelo profissional do Corinthians porque ele estava suspenso, porque ele tinha dado um soco na cara do goleiro Hugo Souza do Corinthians. Numa briga na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 2019. Eu acho que, se eu não me engano, ele pegou 10 jogos de suspensão, mais algumas cláusulas ali que estavam ligadas. Já mostra a falta de temperamento do cara. Mas isso é grande, né, mano? Porque, querendo ou não, é no jogo de Sul-Americana, fora de casa. E o quantas jogo que o vezes... Corinthians perde, ele vai mal. Quantas vezes que ele é expulso infantil. Quantas vezes um cara, ele é expulso porque ele interfere com a arbitragem? Várias, pô. O cara vai lá e reclama e tal, mas quantas vezes um cara bate num juiz, num árbitro, nem seja bandeira, pô. Isso é bizarro. Coisa de maluco, mano. Você tem alguma opinião definida sobre posição? 7 ou 8. Eu acho muito grande. Eu iria no 7. Porque eu acho que no retrato da temporada, o que vai ficar mais marcado é a questão do Yuri Alberto, por exemplo. Eu também A acho. espionagem não, né? Mas do Yuri Alberto. Gabigol com a camisa do Corinthians. É muito grande, mas em termos de aleatoriedade... Mas ele sempre... Ele gosta, né? Ele gosta. Eu gosto de fazer a mídia dele. Ele gosta. Inclusive, nós temos informação de que ele tá indo pro Cruzeiro e que ele queria fazer bagunça antes. Que ele queria... Eu não sei se você pegou essa informação, é com um amigo nosso. Ele passou a informação de que o... Amigo nosso do espanhol, digamos assim. Ele tem umas informações privilegiadas de que o Gabigol ele ia fazer um charme pra mostrar como se ele fosse pro Santos, depois ia fazer um charme pra mostrar como se ele fosse pro Corinthians, depois ia ser anunciado pelo Cruzeiro. Só pra fazer a mídia dele. Cara, tá ligado? Que maluco desgraçado, né? Pô, pra quê, velho? Mano, assim, é muito aleatório, mas... Pô, desculpa. Na sua cabeça, você nunca imaginou que o Gabigol pudesse fazer uma parada dessa? Imaginei. Eu sempre imaginei. Então acho que perde um pouco, mas é muito aleatório, mano. O cara sendo jogador do Flamengo, vazar uma foto dele com a camisa do Corinthians, que é um, querendo ou não, rival nacional, e tudo. no meio de renovação dele com o Flamengo, que se ou não acontecer, possível saída dele, depois de um ano já conturbado, é uma polêmica gigantesca. E ele perde a camisa 10 por causa disso. É jogar com o uma polêmica gigantesca, cara. Eu acho muito grande, mas eu não acho tão aleatório. 4. Não, eu ia falar mais. Será 6? que não? Eu ia falar 6. Será que é mais que a do Veríssimo? Eu acho mais Eu acho que aleatório sim, que a do porque, Veríssimo. mesma coisa que eu falei aquela hora, o Veríssimo é coisa de mercado. E a incompetência, né? Querendo ou não acontece. Agora, o Gabigol deliberadamente vestir a camisa do Corinthians e vazar a foto dele... Então, e assim, sem sentido nenhum. Então, E se eu não me engano, foi na época que o Corinthians estava buscando centroavante, não foi no meio do ano isso daí? Foi. Então é um período ainda mais que o Corinthians estava buscando isso. Se eu não me engano, isso aí foi dia 16 de maio que vazou. Maio? Isso. Ah, então foi antes. Mas ainda assim estava chegando necessitado, ali né? na época de virar a janela. Saída do goleiro Cássio. Ah, mano. Cara, eu vou falar primeiro aqui que eu não acho que é tão aleatório, porque eu acho que todo corintiano já estava meio que sentindo que era um fim de ciclo do Cássio. Muitos corintianos queriam que ele ficasse, como é o meu caso, nem que fosse para compor elenco, para ser uma liderança, para fechar o ciclo dele, porque o contrato dele acabava agora no final do ano, poderia ficar até o fim e fechar esse ciclo, porque eu acho que todo mundo tinha na cabeça que o ciclo dele estava se encerrando, infelizmente. E eu acho que acaba perdendo um pouco de aleatoriedade por causa disso. Mas eu acho que do nada, da forma que foi, porque relativamente foi do nada, pô. Foi o Cássio perder a posição, que ele falou, pô, obrigado, quero ir embora. Ele foi o quê? 2 jogos no banco? Um jogo no banco? Foi contra o Fluminense e foi contra o América? Ou o América foi poupado? Ele ficou na Sul-Americana também. Ele ficou, acho que 1 ou 2 jogos na Sul-Americana no banco, que até a torcida grita, Cássio... É verdade, Cássio, o despedida do Paulinho tava no banco.
Mas eu vou discordar de você num ponto. Porque eu acho que realmente o ciclo dele estava desgastado, mas eu, pelo menos, em nenhum momento imaginei que ele fosse sair do Corinthians, ainda mais agora. Eu achava também que não. Eu esperava outra parada, esperava outra Esperava postura. um banco, eu esperava que ele fosse tentar dar a volta por cima. Sair do Corinthians, assim, do nada, no meio de uma crise, num momento importante, e saindo pra um time adversário direto no Brasil. Passou a impressão pra todo mundo de que ele, tá pulando fora do barco. O barco tá afundando, caçou, opa, chegou minha hora, valeu. Assim, eu acho que o critério que a gente pode avaliar aqui é chegar uma pessoa, a gente volta no passado, chega pra gente do primeiro dia de 2024, primeiro dia de janeiro de 2024, fala todas essas coisas, o que você esperava que poderia acontecer ou não. Se falasse do Cássio, eu jamais acreditaria, mano. Falar assim, o Cássio em junho vai desgastar a relação com a torcida, vai virar banco, vai ficar puto, vai esculhambar tudo em entrevista coletiva e vai pro Cruzeiro. Eu falo, o quê? Eu ia ficar em choque, mano. Dito isso, se falam pra gente também, dia 1º de janeiro, depois de anunciado que vai ficar. Seguinte, o Lucas Veríssimo vai embora no dia 15. Fala, o quê? Que isso, cara? Acho que qualquer coisa que eu ficaria em choque. Talvez o Biro e o Wesley falaram. Acontece. Ok. Mano, eu acho que eu largaria a saída do Cássio em quarto, mano. Porque eu acho maior que o Palácio, eu acho mais aleatório do que um cara que fica um ano machucado, porque querendo ou não, isso no futebol acontece bastante. Mas eu acho que, mesmo usando esse seu critério, mano, eu acho que a saída do Cássio, ela ia acontecer em algum momento. Eu acho que a gente não esperava que fosse agora. Mas considerando que a gente tem aqui 25 aleatoriedades, eu acho que o Cássio encaixa ali na nota 4. Não sei. Você tá mais tendendo pra onde? Tô mais tendendo pra umas notas maiores, uns 6, 7. Eu não acho mais aleatório que o Veríssimo, mano. Mas é que, pra mim, é muito estranho na cabeça. Eu acho que é muito aleatório pra mim ver, tipo, o Cássio com a camisa do Cruzeiro. Não, isso é bizarro. Cássio jogando no Isso clube. é muito estranho. É muito estranho, é uma parada que eu não Até quando ele esperaria foi criticado nunca, na Sul-Americana. Eu achei estranho uma torcida tá criticando o Cássio sem ser do Corinthians, tá ligado? Muito estranho, muito estranho. Eu acho muito esquisito ver isso. Isso que me pega um pouco, porque eu não consigo tratar como naturalidade, foi embora e já era. É muito estranho, mano. Eu queria na 4, você queria na 6. Vamos largar na 5? Tá bom, Beleza. é isso. Despedida do Paulinho. Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro, não é tão aleatório, porque uma hora o Paulinho ia parar de jogar mesmo e, mano, pelas lesões, pela passagem dele no Corinthians, já dá pra ver que ele tava caminhando pro final. Quando ele saiu do Corinthians, eu realmente não tava esperando que ele fosse acertar com outro clube. Tava achando que o Paulinho realmente ia parar de jogar. Porque quando ele sai do Corinthians, ele não se aposenta. Ele sai. Ele tava na impressão que ia pro Agora no clube. final do ano, né, que ele anuncia. Sim, mas o que fica aleatório é que... Mais um lance meio que do Cássio. Parecia que o Corinthians tinha até que um interesse de renovar com ele até o final do ano, mas ele chegou... Aliás, chegou a renovar até o final do ano? Não, né? Não. Tava até o meio, mas chegou até um papo meio. sobre renovar, mas aí o Paulinho acabou falando que não queria. Acabou sendo meio aleatório por causa disso, porque era uma parada que, porra, mano, a gente às vezes até esquecia que o Paulinho tava lá, e quando ele começa a voltar a jogar, a gente lembra, ele vai bem nos jogos, mal em outros. A gente não sabe se dá pra contar com ele. Mas eu acho que ele que é pequeno nessa lista, e eu largaria no 1. Eu também. Eu acho que a saída do Paulinho é grande, porque ficou marcado pra gente a despedida dele no jogo do Racing, a gente vai lembrar disso. E também porque ele se emocionou pra caramba, deu pra ver que ele também tava muito sentido, que ele ama o Corinthians e tudo. Mas a gente já esperava que fosse acontecer em algum momento. É diferente do Cássio. O Paulinho a gente olhava e falava, pô, beleza, 2 lesões sérias no joelho, é um cara que tá com idade avançada, que não tá tendo espaço. A despedida do Paulinho era algo natural. Era algo que iria acontecer. Brevemente, se não fosse agora no meio do ano, seria no final do ano. Não teve polêmica envolvendo isso. Sim. Ele saiu de bem com a torcida, saiu recebendo homenagens, sendo ovacionado porque ele merece muito. Agora no final do ano fez o amistoso dele, vai ser diretor de futebol, não foi para outro clube. E cara, menos aleatório uma saída totalmente natural, menos totalmente ainda. Diferente do Cássio, ele teve uma despedida, pô. Teve. O Cássio não teve, pô. O Cássio teve uma coletiva pra imprensa, não se despediu da torcida. Foi lamentável. Coletivo pra imprensa e um videozinho na internet. Caso vai de bet. Segura pra 10. Segura pra 10. Isso pra mim é um dos maiores absurdos da história do Corinthians. Isso. Não tem como. Carlos Miguel. Cara, bem aleatório, tá? Bem mais aleatório. que o Cássio e bem mais que o Paulinho. Também. Porque o Cássio, apesar que a gente não esperava, e é muito estranho ver ele com a camisa do Cruzeiro, chegou num ponto que a gente imaginava que ele poderia sair daqui um tempinho, iria ficar no banco. O ciclo dele, que nem você falou, estava se desgastando. O Carlos Miguel... O ciclo tava começando. Tava começando. Ele recebeu a oportunidade de ouro dele. Os torcedores do Corinthians pedindo a titularidade, bancando. Geral sempre depositando todo tipo de amor pra ele e confiança total. Era um goleiro que tava voando,
que ia receber a chance dele, não tinha um corintiano que não pintava o Carlos Miguel como sucessor natural do Cássio. E candidato à seleção brasileira, pô. Candidato à seleção brasileira, a ídolo do Corinthians a longo prazo. E em um mês, o cara conseguiu trocar o Corinthians para ser reserva no Nottingham Forest, em uma negociação que teve muita polêmica, que teve envolvimento falando que ele destratou gente dentro do Corinthians, que a relação dele com o Antônio Oliveira não foi boa. Ele foi lá no programa do Benja falar um monte também, falaram um monte dele dentro do Corinthians. Foi uma parada muito conturbada, tanto que a gente gostava muito do Carlos Miguel. E fazendo aqui as artes, a gente dividiu quem ia fazer a questão das fotinhas, e eu até coloquei aqui, Traíra Miguel. É o sentimento que a gente tem dele hoje. Um cara que era querido e hoje em dia é um dos caras que a gente mais odeia. E eu acho que não tem nem como não dizer que ele foi traíra, principalmente pelo que ele passava pra gente. O Carlos Miguel sempre foi um cara que, como jogador do Corinthians, se mostrou corintiano, comprou briga dentro de campo. Pô, tomava amarelo todo jogo quando tava no banco porque ele ia lá encher saco de arbitragem, reclamar, não sei o quê. Dentro de campo, quando ele jogou, ele também foi assim, um cara super sério. E o cara sempre jurou amores ao Corinthians. E ele não tinha se incomodado com a reserva? Também não. Quando que ele foi ser titular, que ele se incomodou e foi embora? Exato. E principalmente pelo lance de que o Carlos Miguel, depois que o Cássio sai, obviamente, ele foi muitas vezes perguntado sobre a saída do Cássio e se ele aguentasse ser sucessor e tal. Ele falou, não, tô pronto, eu vou ser o sucessor do Cássio. Pra tudo isso, em menos de 2 meses da saída do Cássio, ele pegar as coisas e ir embora também. E não é nem o caso de que ele foi embora porque ele foi vendido. É porque existe uma multa rescisória aleatória e ridícula também. Que de um ano para outro caía de 50 milhões de euros para 4 milhões de euros, pô. E o Corinthians perdeu o seu goleiro titular, candidato à seleção, por 4 milhões de euros para um clube, com todo respeito ao Nottingham Forest, que é campeão de Champions, inclusive bicampeão de Champions, para um clube pequeno da Europa, pô. Sabe o que parece pra mim isso? Não sei se a rapaziada joga modo carreira, mas quando você vai jogar modo carreira, você vai sair de um clube pro outro e você pega um cara do seu time que você gosta ali e bota no mercado, rescinde o contrato pra você pegar de graça. Parecia que o Dulli fez isso. Queremos vender o Carlos Miguel, então vamos baixar a multa ali pra no primeiro ano do Augusto, o Augusto se fuder com isso daí. Foi uma bucha gigantesca. Cara, assim, muito melancólico, até porque o Cássio sai... ele é muito mais ídolo e ele tinha que ter muito mais responsabilidade que o Carlos Miguel, o Cássio. Mas o Cássio sai olhando pra trás e vendo que tem um goleiro preparado pra assumir ele e que não ia prejudicar o clube. O Carlos Miguel sai olhando pra trás vendo um moleque, que era o Donelli, o Corinthians em uma má fase e falando assim, ó, se vira. Valeu. Bota qualquer um aí que eu não tô fora. Nem aí pro Corinthians. Exato. Pra mim é grande, A impressão mano. é realmente essa, pô. Ele sai do Corinthians cagando pro Corinthians, pô. Sim. Pra todo o apoio que ele teve, pra própria instituição que tirou ele do Inter, quando ele tava de saída lá, depois ele jogar pro Boa Esporte Santa Cruz, ninguém nem conhecia o Carlos Miguel, o clube foi lá, investiu, acreditou nele, preparou ele, pra depois eles virem falar, obrigado, tô fora. Porra, não. Pra mim é nota alta, tá? Eu também acho, e principalmente fica maior ainda, porque vale lembrar, foi no mesmo dia da Vedbet. Nossa, é verdade, né? Puta, verdade. Mano, Aqueles dias que não tinha um dia que não tinha notícia ruim. Exato. E aí? Eu largaria no 7º, mano. 7º ou 8º, pá. Porque eu acho que foi muito inesperado. Então, acaba não sendo tão aleatório assim, porque é coisa de mercado, que nem a gente falou outras vezes. Mas é muito grande. É muito grande. Quer largar no 7º? Eu largaria no 8. Então vambora. É que tem tanta coisa que talvez a gente desse alguma coisa ou outra daí, mas... Vamos lá, terceira coisa do dia D, do dia vai de bet, Carlos Miguel, Rodrigo Garro nos stories falando que vai dar tudo certo. O profeta Rodrigo Garro que já sabia de Que tudo. deu tudo certo. Mas vamos combinar. Recado de apoio, recado muito importante. O único jogador do elenco do Corinthians que fez isso, demonstrou um carinho imenso e eu acho que a torcida do Corinthians começou ainda mais a ter um apego pelo Garro. Sim. Não só aquela parada de, é um bom jogador, mas começou a ter a identificação, que é importante. Mas é uma coisa que, dentro do futebol, é comum, normal de acontecer. Cara, sabe o que eu não não é acho... aleatório. Sabe o que eu não acho normal? Porque eu acho isso não é tão grande assim. Tipo, ficou grande pro torcedor do Corinthians. Não é grande que tipo, não furou bolha, não foi pra mídia e tal. Mas é muito grande pro torcedor e é aleatório pelo caso de que é um cara que tinha acabado de chegar, um cara argentino que não tem obrigação de conhecer a história do Corinthians, o tamanho do Corinthians e tal. Ele não tem essa obrigação. Não. E por ele ter acabado de chegar, ele não era líder do elenco. Ele não é um cara que a gente ouve falar muito. Ele não é um cara que fala muito. Então ele não tinha obrigação nenhuma, nem que se sentir responsável pra chegar no story e dar uma palavra de apoio pro torcedor, tá ligado? Uma palavra de tranquilizar, falar, vai dar tudo certo, tá? Ele não tinha essa obrigação de fazer isso, e ele foi lá e fez.
E, cara, a gente poderia esperar isso de várias outras pessoas ali dentro do Corinthians. O Fagner, por exemplo. Na época que tava lá o Mosquito, que era um cara que tava no Corinthians há bastante tempo, já tinha sido campeão, já tinha vivido boa em uma fase, lesão e tudo. Viveu muitas coisas lá dentro. Cara, quem tomou a frente foi o Rodrigo Garro, mano. Um argentino que não tinha nada a ver com a situação. Eu acho muito aleatório. Não acho tão grande assim e também não acho que dá pra disputar lá em cima. Porque foi que nem você falou. Isso poderia acontecer com outros jogadores. Outros jogadores poderiam tomar essa frente e falar isso. Mas eu acho que pelo fato de ser o Garro e da forma que foi, eu largaria ali no 2, tá ligado? Cara, 2, 3. Eu fico entre 2 e 1. Porque eu entendo o ponto de... Eu acho que a ação, ela é uma ação que ela não é aleatória. É aleatória quem fez a ação, talvez. Esse é o ponto que você trouxe. Eu acho um pouco aleatório também, ter mano. feito isso. Eu acho um pouco aleatório também pelo caso de que, sei lá, 30 e tantos jogadores do elenco do Corinthians, só o Garro postou. Mas assim, querendo ou não, você pensar, tipo, o clube viver uma situação difícil, tendo todo problemas extracampo, problema com o elenco, tudo dando errado. O camisa 10 do seu time chegar no Instagram e postar um stories falando tudo vai dar certo, pô, mano, dá pra acontecer, tá ligado? Mas sabe por que eu acho mais bizarro ainda? Porque ele tava certo. Ele acertou, não, mas sim, ele acabou acertando, mas não dá pra taxar o cara de mãe de Ná também, né? Vamos deixar no 2, vai. Tá bom, deixar no 2. Eu acabei de ver aqui que eu coloquei na ordem errada. Eu coloquei um ali mais pra frente que era pra estar aqui pra trás, que foi em ordem cronológica, que é o Carlos Miguel chamando o Luciano de otário no Instagram. Isso é da hora. Isso é da hora, pô. Mano, pior que esse Judas, esse jogo contra o São Paulo, ele foi muito zica, né? Ele foi bem pra caralho. Ele pegou pra cacete, ele empurrou o Caleri, ele fez uma defesa milagrosa no chute do Michel Araújo e ele chamou o Luciano de otário. No Instagram. E uma sequência assim. Não, e detalhe, ficou até o confuso, print, achando que o cara vai ficar, não vai ficar. O print tá aqui na tela, eu tirei hoje. Tá até hoje lá, o Luciano Não marcado tirou, otário, pô. Mano, fez uma pra Deus vem, Carlos Miguel, essa foi da hora. Cara, é muito aleatório que você Cara, vê é isso. aleatório, né? É uma provocação. É legal. Você vê o tempo todo, uma provocação no Instagram desse jeito. Tem alguns que fazem, tipo o Memphis jogando story lá do goleiro do Grêmio. Você não deveria ter se envolvido. Tá ligado? Poderia até estar aqui, inclusive. Mas é que é grande você chamar o cara de otário. Exato, né? isso aí é clássico, pô. Fica bem então. maior. E hoje em dia ainda... E o Carlos Miguel que já tava vendido nessa época. Já tinha... Sim. Já tava o papo que ele ia embora. E hoje em dia ainda, porque se fosse anos 90, por exemplo, comum. Hoje em dia que o jogador ele vai lá, não, tem que respeitar o rival, vamos ter calma, é todo pontuadinho, pô, o cara chegar e fazer isso é grande, velho. O quê? 4? 3, 4? Vamos deixar ele na 4. Não é maior que a saída do Cássio, não é maior do que o embrólio do Belíssimo. Acho que é justo deixar Pra ele na 4. importância do Corinthians também não é maior que o Palácio, mas eu acho mais aleatório. Também mais aleatório. É mais aleatório. Que nem a gente falou, lesão é normal, tá ligado? Chegar no Instagram, marcar um otário é diferente. Pedro Henrique batendo o carro saída da festa do Carlos Miguel. Eu acho muito aleatório. Eu acho que esse é a nota alta, mano, pra mim. É nota alta, pô. Pô, mano, o cara... Nossa, mas que... Cara, o corintiano, ele merece... De verdade, tudo de bom em 2025, né? Merece não um ter, abraço coletivo. Merece não ter notícia, nem boa nem ruim. Não tem notícia, mano. Não tem notícia sobre o Corinthians. Passou ileso. O corintiano merece, a partir de agora, só ter ano bom na vida. Não ter estresse, só ter tranquilidade, só ter coisas boas. Não, vou te falar. Esse primeiro semestre, puta que pariu, mano. A gente selecionou 25 aqui, se não me engano. 27, acho. Se a gente for fazer isso aqui ano que vem, vai ter no máximo uns 12, 13. Porque esse ano é loucura, pô. Então, querendo ou não, sei lá, você pega o Flamengo foi campeão, o Botafogo foi campeão de 2 títulos importantes. O ano mais maluco do futebol brasileiro foi o nosso, pô. Disparado. E a gente não ganhou nada. Enfim, Pedro Henrique batendo um carro. E lembra, não sei se todo mundo lembra disso. Embriagado. Mas foi embriagado. E foi no período que tava todo dando essas merdas aí. Foi junto com o Vadibete, Cássio, Carlos Miguel. Foi tudo junto. O cara bateu o carro. Na despedida do Carlos Miguel. Mano, vazar as imagens. Porra, velho. Cidade alerta. Cidade alerta. Ele faz gol contra o Fortaleza e comemora assim ainda. E ele falou também depois que ele não tava bêbado. Depois de um tempo. Claro que tava. Muito aleatório, mano. Pra mim, ou eu colocaria no 7º, ou eu colocaria no 8º e transferia um pro 9º. Eu acho muito grande, mano. Eu acho muito grande também, mano. É muito absurdo um jogador, num período de crise do time, ele sair da festa da despedida do goleiro e o goleiro, que estava sendo criticado total pela sua saída, uma festa meio que, entre aspas, escondida, ele sair bebaço, bater o carro, não prestar assistência pra onde que ele bateu o carro, sair vazado e isso sair no Cidade Alerta, sair, mano, tudo quanto que é noticiário. Eu acho que eu largaria no 7. Tá bom.
Apesar de eu achar também que é muito grande, muito aleatório e bizarríssimo. Mas eu achei maneiro que ele tomou isso pra vida dele. Direto ele comenta lá carrinho nas coisas e tal. Ele... Pedro Henrique é um cara maneiro, querendo ou não. Mas não precisa ficar, não. Gustavo Silva e Arthur Souza pedindo rescisão na justiça por 40 meses de FGTS atrasado, direito de imagem e tal. E 40 meses da gestão do Willio, engraçado. Pois é, só chegou no Augusto Melo. Não sei porque muitas coisas só chegam na gestão do Augusto, né? Mas vamos lá. Eu vou te falar, eu acho que eu largaria no 1, porque eu acho menos aleatório do que os que estão no 2. Eu acho relativamente normal o jogador fazer assim. É que o que não é normal nessa situação, porque os dois foram otários, pô. Foram. E principalmente porque o Mosquito ele foi pra um clube que, beleza, ele tá jogando, mas ele foi pra um clube menor que o do Corinthians e tal, e ele ainda ia ser utilizado por aqui se ele tivesse ficado. E o Arthur Souza foi pra um time que quase caiu. E onde lá ele não... Quando ele joga, ele tá jogando mal. Mas eu vou trazer um contraponto aqui pra você. Você acha essa situação, em quesito de aleatoriedade, não de repercussão e danos pro clube, Sim. menor que a do Rojas? Eu não acho. Acho. Principalmente porque o Rojas tinha uma responsabilidade muito maior, mano. Ele era o 10 do time. Mas o Rojas eu esperava que fosse fazer isso. O Mosquito que era identificado e o Arthur Souza que tinha acabado de subir, eu não esperava. Não, de fato não E pegou esperava. muito de surpresa. Também. O Mosquito era um cara que, apesar do mau desempenho, eu gostava. Então, mas o Arthur sabe- Souza eu pedia chance. Mas sabe O por Rojas quê? eu já tinha largado. Sabe o que eu acho que não me surpreendeu tanto? Pelo que você falou. Era a época que tava tendo notícia todos os dias. Inclusive, se eu não me engano, a do Pedro Henrique, essa foi no mesmo dia. A época tava tendo notícia ruim todo dia, que já teve várias saídas. Tipo, a deles foi a última. Tanto que você pode olhar aqui embaixo, não tem outra saída aleatória que aconteceu. A deles foi a última. Na época já tava meio que calejado, tá ligado? Já tava meio acostumado. A gente olhando hoje, tipo, analisando com as outras, ó, essa daqui pega mais do que a do Rojas. Mas na época, não acho que pegou. Eu acho que a do Rojas me pegou mais surpresa na época do que essa. Cara, eu acho que essas me pegaram mais. Mas a gente pode... É que o Rojas tem um lance lá dele largar o treino do nada, né? Isso é pesado. Vamos derrubar esse Biro Wesley Deulane. Eu ia falar pra fazer isso. É isso. E deixa os dois no Mano, tempo. o lance do Wesley e do Biro é muito da hora. Mas também, foda-se. Fala em português, claro, é isso mesmo. Vamos lá. Kaká e a mídia. Esse é maneiro. A fotinho aqui... Esse é legal. A fotinho aqui é dele segurando a bandeira depois do jogo contra o Bahia, mas tá na ordem aqui de quando ele falou isso, que foi na zona mista depois do jogo contra o Criciúma, que ele faz gol, inclusive. Mano, esse pra mim é muito grande. Porque, pô, mano, pega a situação. Não, a gente é jornalista, a gente pode falar disso. Exato. A gente é jornalista, mas a gente não cobre a zona mista do Corinthians. A gente conhece pessoas que ficam lá, né? Mas imagina a gente lá. Pô, o Corinthians ganhou 2-1, estreia do Ramon, tá começando a dar certo, vão pra cima. Pô, Kaká, o que você achou da partida, sei lá o quê? Pau no cu da mídia. E vai Corinthians e vai embora. Bom, eu ia ficar assustadíssimo, velho. E não entender nada. Não, e eu acho que isso, o que deixa isso aqui maior e mais aleatório ainda é que teve muito jornalista que tomou as dores, pô. Tomou, ficou putinho, né? O tal do Maurinho, da Jovem Pan, ele ficou falando um tempão lá no programa sobre o Kaká, pô. Fala até o que hoje. é o Kaká? Não sei o quê. Nossa, esse cara é inacreditável, né, velho? Eu acho que é grande, Mauro mano. César Eu acho que a gente Pereira. vai ter que subir gente pra 9, pra abrir espaço ali na 7 e na 8, porque essa aí foi muito grande. E mano. virou um mantra, né? Virou, pô. Virou, O Kaká- todo mundo fala isso. De novo, o Kaká é um cara que vai pra sempre ser lembrado do Corinthians. Ele pode fazer gol de título, ele vai ser lembrado pela frase pau no cu da mídia e vai Corinthians, pô. O Kaká é o cara do... O que é o Kaká esse ano? Muitos gols contras, muitos gols a favor e muitos xingamentos à mídia. Não tem coisa normal. Cara, vamos subir algum pra 9. O que daí... tem que subir um do 8, então. Tem o que que daí subir da 8 pra 9. é o mais aleatório. Não vamos pegar a questão de grandeza. Eu acho que é aleatório. espionagem, mano. É absurdo. É absurdo, pô. Cara, por que isso acontece com o Quantas vezes você vai ver... Pô, querendo ou não, um técnico xingar o próprio jogador pode acontecer. Agora você achar equipamento de espionagem na sala do teu presidente... isso é foda. Na virada de gestão, pô. No quadro, tá ligado? Que isso, cara? Tipo, no quadro dele. Tá grampeado a porra toda. Você Ah, fecha? eu fecho. E qual que vai subir pra 8? Ou você quer largar na 8 o Kaká? Mano, vamos analisar, ó. Mateuzinho... Kaká é mais aleatório que o Mateuzinho, eu acho. Pô, a gente tem que pensar que o Kaká ele foi pra zona mista e mandou a mídia inteira tomar no cu, pô. Isso é foda. Pode ser uma Caralho, parada. que maluco doente, velho. Pode ser uma parada que, cara é tipo doente, assim, pô. vou dar um exemplo aqui. Um cara foi lá e falou mal dele. Falou, não vou falar mal desse cara, falou mal da mídia. Vai tomar no Mano, cu, e mídia. assim, se eu não me engano, eu não lembro qual pergunta fizeram pra ele, mas fizeram uma pergunta normal, tá ligado? Foi normal. Pô, como foi o jogo, Kaká?
pau no cu da mídia. Tipo aquela entrevista do Fred, tá ligado? Que jogo? Sim. Não sabe nem fazer a pergunta. Ah, mano, eu acho mais aleatório do que bater no bandeirinha. A do Pedro Henrique eu não sei, mano. O Pedro Henrique é muito grande, velho. O cara bateu o carro bêbado na despedida do Carlos Miguel, saiu no Cidade Alerta, comemorou gol assim, e ele fica zoando com isso, pô. Ah, Esse o que cara é é louco maior? também. O que é maior? Batida de carro ou Kaká na mídia? Nossa, é difícil. Você acha o Pedro Henrique maior? Eu acho que o caso é maior, mas eu não sei se é mais aleatório. Eu acho do Kaká mais O aleatório. que é mais difícil um jogador de futebol fazer? Xingar a mídia da forma que ele xingou, de uma maneira tão agressiva, ou bater o carro bêbado? Acho que bater o carro bêbado muita gente faz, né? É comum até. Vamos de Kaká, Vamos de então. Kaká. Mário Balotelli no Corinthians. Antes das especulações de Memphis Antes. Depay. A primeira Importante delas, né? lembrar. Exato. Inclusive, informações dizem que chegou perto de fechar, que tinha ali um acordo meio que E que encaminhado. o Ramon Dias vetou. O Ramon Dias vetou, o Corinthians mesmo que desistiu. Eu não voto colocar tão pra cima na aleatoriedade porque não deu certo. E Uma também especulação. é uma especulação, apesar de ter chegado perto, mas também é relativamente, entre aspas, comum surgir essas especulações com jogadores muito grandes, tá ligado? O Balotelli já foi especulado no Flamengo também, antes do Gabigol. E querendo ou não, depois dessa onda aí de, veio o Memphis, o Suárez veio antes, Sérgio Ramos está sendo cogitado, tanta gente sendo cogitado, até o Drogba antes no Corinthians, a Nelka lá atrás no Galo, enfim. Não é uma parada tão absurda assim. E aí, o Balotelli entra onde? Cara, eu acho que entra mais pra baixo ali. Eu também acho. 3 ou 1, ou 2 até ali, não sei. Cara, posso falar a real? Eu acho que ficou tão esquecido que eu iria no 1. Eu também. Porque que... a do Memphis ofuscou tanto. Exato. Que eu acho que ninguém lembra mais direito dessa coisa do Balotelli. O Hugo pegando 3 pênaltis seguidos contra o Bragantino. É muito foda. E é muito aleatório. É muito uma coisa inesperado, que fica marcado pra esperado. carreira, pô. Muito inesperado. Não, e também pela forma decisiva que foi. Não é que, tipo, ele pegou os 3 primeiros e acabou o jogo. Ele pegou os 3 depois do Corinthians quase ser eliminado 2 vezes. E vale lembrar que o Cássio, em toda a passagem dele pelo Corinthians, ele não conseguiu esse feito. O maior pegador da história do Corinthians não conseguiu. O Hugo, essa foi a segunda disputa de pênaltis que ele participou pelo Corinthians, a primeira foi contra o Grêmio, e ele fez isso, cara. E assim, foi o momento que a torcida do Corinthians já tava em alta com o Hugo. Ali foi, explosão, né? Foi o êxtase total. Foi uma classificação, um jogo tenso pra caramba. Foi naquele momento ninguém que esperava isso. Que o Hugo marcou o nome dele na história do Corinthians. Ele poderia, tipo, fazer que o Carlos Miguel ir embora agora, tá ligado? E o Carlos Miguel, apesar de ter feito bons jogos, não tem um lance que a gente fala, nossa, o Carlos Miguel nesse lance vai ficar marcado. O Hugo pra sempre vai ser lembrado porque ele pegou 3 pênaltis seguidos. E aí? Complicado. É porque a gente tá comparando coisas bizarras, pô. A gente tá comparando com lesão, com marcação no Instagram, com 2 saídas, com um cara com a camisa do Corinthians. Eu posso... Eu largaria ele naquela meiuca, tá? Entre Eu também. 3 e o 6. Porque pra mim do 7 pra cima não tem como entrar. Eu também. Porque do 7 pra cima tem coisas que são fora do comum de acontecer com jogadores de futebol. Sim. Porque o Hugo Souza pegar 3 pênaltis é uma parada rara, é muito difícil e a gente não imaginava. Mas um goleiro pode pegar 3 pênaltis. Exato. Como tem tá goleiro na- que já pegou 4, como tem tá goleiro que na já pegou esfera- todos. Dá pra pegar. Tá na esfera dentro de campo, acaba diminuindo um pouco a nota por não ser tão aleatório assim. É um desempenho esportivo do cara que foi muito acima da média. Mas agora, a negociação do Mateuzinho que foi bizarra. Agrediu um bandeirinha, bateu o carro bebaço e comemorar assim um gol. Eu acho que eu Paulo da largaria, mídia. eu acho que eu largaria no Tem como. 4 ou no 5. Vamos fazer um duelinho de goleiros no 5? Cássio e Hugo Souza? Será? Eu iria no 5 justamente porque eu acho tão aleatório o Veríssimo de um dia pro outro não ser mais jogador do Corinthians quanto o cara pegar 3 pênaltis consecutivos. Vamos lá. Vamos lá. Memphis Depay, a contratação de Memphis Depay. Segura pra 10, mano. É isso que a gente tá analisando aqui. É o fato do cara ter sido contratado. E eu também acho que segura pra 10, pô. É inacreditável isso que aconteceu. Inacreditável. Depois a gente conversa sobre. Vamos lá. Os policiais tirando foto do primeiro gol de Memphis Depay pelo É Corinthians. muito legal. Isso é muito legal, é muito maneiro, mas é uma consequência da própria contratação do Memphis, que Exato. vai estar bem mais pra cima. Pô, mano, Mas eu acho que é assim, que é legal, mas eu acho que não passa muito do fato de ser legal. Eu acho que dá pra colocar junto com a mídia social de Carlos Miguel. Porque, cara, né? os policiais tem um lance que eles não podem fazer isso. É a mesma coisa dos stewards, tá ligado? Os Não pode ver o seguranças, gol, eles né? não podem olhar pro jogo, eles têm que ficar bizarro. sempre olhando pra cá.
os caras não podem virar assim pra ver um pênalti, tá ligado? Alguma coisa assim. Eles têm que estar sempre focados. É regra pra profissão deles. Eu imagino que tá na regra da polícia também. Pô, você não pode simplesmente parar pra ficar tirando foto do cara, pô. Não pode. E a foto é bizarra, pô. Tem uns 6 policiais com a câmera virada pro cara, velho. É muito foda. Essa foto ficou muito grande, mano. Não, eu duvido vocês acharem aí algum outro gol que o policial tava filmando, mano. Não, qualquer momento. Acha qualquer outra foto na história da humanidade que tem 6, 7 policiais com a câmera assim, ó. Não tem. Com cacetete você acha. Com a arma, com tudo. Agora, com a porra do celular tirando foto de um gol, Não acho. eu jogaria dentro do quarto. Vamos lá, são situações até que parecidas, né? Mídia social, ali pá, coisa legal de ver. Memphis Depay dando rolê em Santo André. É muito aleatório, mano. Muito aleatório, velho. É muito aleatório. É muito aleatório. Mas e aí? Porque também é consequência da contratação do Memphis. Não pode estar perto. Não briga pelo 10, mas é muito aleatório, velho. O cara foi pra uma quebrada em Santo André, pagou a conta do bar, fez penteado, trocou ideia com uma mina e foi embora. É aleatório mesmo. Eu não sei se você viu esses dias aí, não sei se eu posso falar isso aqui, acho que posso. Você viu que o Memphis Depay tá curtindo foto da Maísa? Não vi. Bizarro, mano. Mas é aleatório também. Não, o cara tá voando, filho. E aí, onde a gente vai botar o cara? Pô, mano, ele deu um rolê em Santo André, numa quebrada. Pagou 7 mil reais na conta de geral. Mano, é que é complicado avaliar isso, porque, por exemplo, tem muita coisa aleatório que é muito repercutido da maneira negativa e que fica muito grande. Posso te falar? Essa é uma coisa legal, aleatória. Eu colocaria junto com a batida de carro. Você acha a mesma coisa? Eu acho proporcionalmente a mesma coisa. O cara é holandês. Ele não fala português. Ele é uma estrela mundial. Ele tem toda a grife, não sei o que. Ele é provavelmente bilionário. Ele foi pra uma quebrada de Santo André dar um rolê. Tomar copão, trocar ideia com a rapaziada no meio da comunidade. Isso é inacreditável. O cara é holandês, velho. Presta atenção, o cara é holandês. Não, mas 2 meses antes, sabe onde ele tava? Se for por esse critério, é o 9. Sabe onde ele tava? Ele tava na Eurocopa. Jogando bola. Com a camisa 10 da Holanda nas costas. Um mês depois tava treinando em Mônaco. Aí, de frente pra praia. Um mês depois tava no Parque São Jorge. E no outro tava em Santo André, comendo churrasco. Isso é maluco, mano. Isso é coisa bizarra. É que assim, entra naquele que eu acho que lance pelo fato de ter que... feito várias coisas dessas já me pega um pouco de ser ele menos. tava em Gana agora, com a rapaziada. Não, tal. ele foi pra outras quebradas aqui em São Paulo já também. Sim. Mas é muito bizarro, pô. Por isso que eu acho perto ali do Pedro Henrique, tá ligado? Eu acho que se pá que... Pô, eu baixaria ou o Mateuzinho ou o Raul Gustavo e colocaria o Memphis ali. Vamos fazer uma parada aqui. O que é mais aleatório pra você? Um jogador vir pra um clube, treinar sem estar contratado, voltar, depois voltar, ou alguém agrediu o Bandeirinha? Eu acho o Mateuzinho mais aleatório. Eu Bandeirinha, também acho. Até pra... Pô, mano, vamos falar aqui. Alguém duvidava que o Raul Gustavo poderia fazer isso? Ninguém, porra. Faz parte da personalidade. E também, querendo a gente ou não, conhece o cara. querendo ou não, foi o que a gente falou aquela hora. Na história do futebol, acontece de, tipo, os caras irem pra cima do juiz, tá Sim, ligado? tem Teve caso. aquele lance do Luiz Fabiano que ele chegou perto, o juiz foi trabalhando pra trás. Nossa, passou isso é absurdo. Teve o do Dudu em 2015, no final Paulista com o Santos, que ele vai lá e dá um empurrão no juiz, é expulso também. Do Petros também, jogando Do pelo Petros, Corinthians. exato. Então, mano, tem alguns. Vamos baixar aqui o Raul Gustavo e Memphis Depay em Santo André na nota 7. Cabeça de porco no clássico contra o Palmeiras. Eu acho Muito que tem que foda. segurar pra 10 também. Desculpa. Eu acho que tem que segurar pra 10. Isso é inacreditável, pô. Não, é inacreditável. Inacreditável. É mais uma coisa que entra pra história, pô. Não ia segurar pra 10, mas eu acho que é inacreditável. É o derby da cabeça de porco, porra. Caralho, é que, mano, é uma cabeça de porco de verdade, velho. É de Isso muito verdade. foda. Como que o cara entrou com isso, velho? E arremessou no campo. Não, e desculpa, o cara foi preso. Eu não sei se já foi solto. Ah, mas, tomara. Solta o cara. Tá de sacanagem. Mano. Solta o cara. O cara não matou nenhum animal, gente. Vamos combinar. Ele comprou ali no açougue, levou lá. Incompetência de quem deixou entrar. E querendo ou não... É futebol, pô. Fez uma zoeira ali. Se ele tivesse cometido algum crime... Exato. Por exemplo... machucado um Ele animal. matou, Aí, pô, é uma coisa. Mas ele comprou no açougue, cara. Então, E sim, também, gente. pô, isso aí faz parte da rivalidade, querendo ou não. O palmeirense já soltou porco vivo dentro do campo, pô. Porco vivo pintado de verde pra provocar o Corinthians, tá ligado? Isso foi, acho que nos anos 80. Tudo bem, são outras épocas. Mas, pô, mano, não teve nada de absurdo aqui que aconteceu, só é muito legal. É muito legal. Achei muito legal. Vamos segurar pra 10. Eu acho que precisa. Vamos segurar pra 10, porque é muito foda mesmo. Até pelo contexto do jogo, da importância, de ter o lance do Yuri chutando, achando que era que era uma máscara ou agora uma coisa de plástico. Né? A gente tava no estádio. Eu olhei pra aquilo e achei que era uma almofada, pô, na hora que jogaram, porque o bagulho foi rodando Mano, assim, tão esquisito. eu achei que era qualquer coisa, eu vi jogando. Achei Tava que era longe uma pra almofada, caramba velho. também. Não entendi também. Mas vamos lá, pro último, antes da gente olhar ali a briga pro 10.
A briga em Criciúma com o mascote Tigrinho, que foi rebaixado em Tigrinho, seu otário. Pô, esse Tigre é muito otário, mano. Lembrando que a briga começou por causa do Tigre. Aliás, estava tendo briga na arquibancada, porque a polícia foi batendo nos torcedores do Corinthians. Aí os jogadores do Corinthians, em especial o Romero, foram cobrar os policiais para pararem de bater na torcida. E nessa o Tigre foi fazer graça. Fingiu que tava machucado, subiu na maca, ficou ali fazendo graça. E os jogadores, de novo, em especial o Fagner, ficou puto com o Tigre, que saiu correndo e foi expulso do jogo. E ele tomou um chute na bunda do Donelli. Tomou. E... Mano... E fora que o Corinthians virou pra 4x2, né? Também. Então tava 2x0. Tava 2x0 pros caras. Eu acho aleatório, é uma parada meio engraçada vendo agora. Pô, briga com o mascote, tá ligado? A parte da polícia com os torcedores é lamentável. Mas assim, ele não entra lá pra cima, na minha opinião. Também não, isso eu acho o meio de tabela um pouco mais pra baixo. Eu acho que dá pra largar ali na nota 4, porque, querendo ou não foi uma puta briga, não foi uma parada que, tipo, envolveu os jogadores do Criciúma. Era um mascote fazendo graça que foi embora. E não saiu na mão também. O mascote saiu correndo, tomou uma bica na bunda e foi embora. Tava fazendo graça e foi embora. É aleatório, porque, pô, o mascote foi expulso do jogo. Isso é bizarro, mas já aconteceu outras vezes, querendo ou não, aqui no futebol brasileiro. O mascote fazendo graça e virando notícia por causa disso. Pior que, mano, eu acho engraçado essas cenas, mas esse mascote é muito otário, mano. O time dele caiu, pô. O time dele tava na zona, velho. Tava ganhando, beleza, mas tava na zona. Você vai provocar pra quê, velho? Vai provocar pra quê? Ainda mais uma confusão com a polícia ali, pô. Será que foi demitido? Não sei. Mas a folha salarial diminuiu, né? Talvez teve uma redução de salário ali. Vambora, vamos de 4. E aí? Vamos lá. Ó, a gente vai ter que... Puta, Só posso Vamos no número 4, rapaziada. É isso. Vamos de nota 4. A gente salvou 4 pra disputar por 10. A gente vai ter que baixar alguém da 7 pra 6. Alguém da 8 pra 7. E a espionagem vai ter que voltar pra nota 8. A gente vai ter que então tudo que a gente fez não valeu de porra nenhuma. Não valeu. A gente vai ter que decidir se a compra do Mateuzinho, o rolê de Santo André ou a batida de carro vão pro nota 6. E eu já tenho meu veredito. Mateuzinho. Vamos de Mateuzinho. É muito aleatório, é muito bizarro isso no futebol, mas eu acho que reflete mais incompetência do que aleatoriedade. Exato, é meu argumento também. Nota 8. Quem baixa? Você é burro, Kaká e a mídia ou trairagem do Carlos Miguel? Eu tenho meu veredito também. Passa o seu aí. Trairagem do Carlos Miguel. Eu tava com esse pensamento também. Porque eu acho também que, querendo ou não, jogador mercenário, jogador ingrato, contrato ruim, tem um monte no futebol. Sim. Tá ligado? O cara ir na mídia e falar sem papas na língua que o Kaká falou. E sustentar isso, levar a bandeira. Exato. Tá e o técnico chamar o treinador, o jogador de burro, o artilheiro do ano no Brasil de burro, é bizarro. E aí baixa aqui a espionagem. Perfeito. Vamos lá, agora vamos discutir. Corinthians e Palmeiras, vai de bet, contratação de Memphis Depay e a cabeça de porco. Já vou te falar que eu acho que o menos 10 daqui é a cabeça de porco. Também, tô com você. Beleza. E que é muito aleatório, mas o resto é muito gigantesco. O resto é mais aleatório e foi o que a gente falou. Isso já aconteceu outras vezes no futebol, de provocação, de gente levar a coisa pra dentro de campo, arremessar a coisa, isso acontece. Agora o resto eu acho que é mais bizarro. E eu vou falar também qual que é o meu outro, que eu acho que seria o meu menos 10. Que é o caso da Vai de Bet. Eu não sei. Eu acho muito aleatório, mas... Cara, mas é que é muito bizarro. Caso de polícia e inquéritos, essas coisas no futebol, foge muito do normal da minha cabeça. Mas sabe por que eu acho que entraria nesse caso? Porque hoje em dia tem muita casa de aposta. Tem muita casa de aposta que patrocina clubes do Brasil. Sim. E a gente viu que esse ano em específico teve muito imbróglio judicial com casas de apostas no Brasil. Mas esse foi o primeiro. Foi o primeiro, foi mais tenso, foi o que teve mais repercussão. Na época foi mais inesperado, mano. Foi o que mais deu consequências negativas pro clube, mas eu acho que isso acaba baixando um pouco a aleatoriedade, o nível de aleatoriedade, porque acabou virando, entre aspas, comum pela quantidade de treta que teve sobre isso no Brasil, esse ano, principalmente com o Tigrinho, com a própria Esporte da Sorte teve problema com isso, a Blaze, tá ligado? Teve várias. Cara, eu vou ceder. Eu acho que a Vai de Bet poderia ser facilmente um 10. Porque pra mim foi o maior absurdo do Corinthians esse ano e um dos maiores absurdos do Corinthians na história. E talvez, eu acho que briga pra ser o maior absurdo do futebol brasileiro em 2024. Mas, cara, eu tenho definido o meu 10. E não era o da Vai de Bet, então eu fecho, vou colocar o Vai de Bet em nono. E se você quiser, eu posso já expor a minha opinião sobre o meu nota 10. E o meu nota 10, nota fiel de hoje,
A maior aleatoriedade do Corinthians 2024 é a contratação do Memphis Depay. Tamo fechado. Isso aí é inacreditável. Cara, eu acho que é inimaginável de várias maneiras. Você pega o jogo contra o Palmeiras. É um dos roteiros mais malucos que a gente já viu do Corinthians. Você mesmo falou que foi o roteiro mais maluco que você viu num clássico, por exemplo. Quer repassar, só pra gente lembrar? Vamos embora. Perdeu de 2-0, um time muito melhor. O Corinthians vinha de uma sequência de várias derrotas. Venceu o Botafogo de São Paulo e venceu a Portuguesa, que foi quando o Antônio Oliveira chegou. E já vai pegar um clássico logo de cara. Durante o jogo, sai perdendo de 2-0, o time não jogando absolutamente nada. E começa a entrar umas aleatoriedades dentro de campo também. Primeiro jogo do Matheusinho pelo Corinthians, primeiro jogo do Pedro Henrique com o Corinthians. O Mosquito entra, o Biro entra de volante. Então, assim, o Antônio Oliveira parecia também que nem sabia o que estava fazendo direito. Do nada, o Corinthians consegue um gol com o Roberto. O Cássio é expulso no lance besta com o Rony e tem uma falta. E quem vai pro gol? Nosso mano Gustavo Henrique. 1,96 m. O Piqueires vai pro gol de falta e joga pra fora. Ele tenta colocar no ângulo, era só ele chutar no gol, não, mano. É de uma imbecilidade, assim, inacreditável, pô. No tiro de meta, a bola vai lá pra frente, o Roberto leva um golpe de jiu-jitsu na costela, quebra a costela, vira o Wolverine. Volta que nem o Wolverine, verdade, volta em 3 dias. O juiz não dá nem amarelo pro zagueiro Murilo que fez a falta nele. Tem a falta, o Corinthians cobra, na sequência tem outra falta e o Garro coloca a bola na gaveta. E pra completar, no final do jogo, o Gustavo Henrique quase franga e o Ranieri tira uma bola de cima da linha. O Corinthians empata esse jogo, pô. Com 2 jogadores a menos, porque o Roberto saiu de campo ainda por cima, um jogador de linha no gol, empatou um jogo contra o maior rival, que era o atual bicampeão brasileiro. Cara, o jogo não tem como explicar o que aconteceu, pô. É muito, maluco, mano. É muito aleatório. E é muito heróico. E apesar de tudo isso, é o Memphis. Porque dentro do futebol, apesar de ser um roteiro heróico, existem muitos roteiros heróicos no futebol. A gente já viu, por exemplo, o lance do Diney lá, que muita gente conhece, que é pegar o pênalti no lance seguinte, fazer o gol da vitória e o gol do título. Tem muitos casos, o Gabigol lá em 2019 pro Flamengo, tem muitos jogos heróicos históricos no futebol. A gente falou e o Corinthians do Hugo proporciona também, pegando também. O Corinthians proporciona muitos jogos assim, e esse sem dúvida foi um dos mais. Mas também é um roteiro que dá pra acontecer. Dá pro Corinthians ter um roteiro heróico numa partida de futebol. Eu acho que merece estar no 9, porque dá pra acontecer, mas dificilmente na nossa vida a gente vai ver outro. Seja no Corinthians ou em qualquer outro lugar. Um roteiro desse jeito, com 2 a menos, com um jogador no gol, sem empatar um 2-0, é inacreditável. Mas querendo ou não, tá na esfera futebol, tá na esfera desempenho. Dá pra conseguir. É praticamente impossível, mas dá pra fazer. Agora você contratar uma estrela mundial, que tinha acabado de disputar uma Eurocopa, jogador novo, tinha acabado de sair do Atlético de Madrid. Resolveu o jogo de Champions em fevereiro. Faz pouco tempo. E ainda por cima num combo da zona que o Corinthians estava e do caos financeiro que tá, pô, cara, é muito grande. Se chega pra mim no dia 1º de janeiro de 2024, de novo, vou voltar, e fala que o Corinthians empatou com o Palmeiras num cenário desse, eu não acreditaria, mas na minha cabeça eu daria pra pensar, tipo, nossa, que maluquice que conseguimos fazer isso. Agora, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, ó, pode colocar R$5 uma bet aí que o Memphis Depay vai vir pro Corinthians. Vê se acha essa odd. Vou perder meu dinheiro. Nunca colocaria. Eu não colocaria 10 centavos nessa parada aí. Eu nunca colocaria. A gente que gosta de... E veio. A gente que gosta muito de jogar modo carreira, a gente faz até live aqui no canal, e gosta de fazer modo carreira realista. Se a gente estivesse fazendo no começo do ano e falasse, pô, vamos atrás do Depay, falar, pô, mano, não é realista. Velho. Tá chapando. Pô, para, isso aí nunca vai acontecer na história. É impossível o Memphis Depay jogar no Corinthians, pô. E o cara veio, e além dele vir, que é entre o combo, porque a gente colocou dele lá em Santo André. Trazer é difícil. Mas fazer o cara render é mais difícil ainda. Fazer o cara render, fazer o cara se identificar demais, dele virar um corintiano roxo, lançar música com o Rariel, ir em quebrada aqui em São Paulo. Pô, ser um cara super gente boa com todo mundo, virar a maior febre de marketing. Cara, e ser uma reviravolta do Corinthians da temporada, que ele simbolizou muito dessa reviravolta, além da contratação dele, o combo é muito grande, mano. A contratação dele é tão impactante, tão absurda, que antes dele ser contratado, a gente tava num clima meio ruim. Tudo bem, teve aquele jogo contra o Flamengo, que a gente ganha, mas mesmo assim ainda tava um clima ruim, ainda tava aquela parada de desespero com o rebaixamento. Ele chega e a gente, por um momento, esquece todos os problemas e vivencia só isso. Só a chegada dele, só essas notícias, só as divulgações. A gente só queria ver isso, cara. Pra gente, foi a primeira vez que eu fui receber um jogador no aeroporto. Exato. A gente foi receber o cara no aeroporto, a gente foi ver ele no jogo na Neoquímica Arena contra o Juventude, que ele foi apresentado, tava no primeiro gol, tava no primeiro jogo. Pô, tem várias decorações do cara, tem copinho, decoração, um monte de gente comprou faixinha. A parada virou uma febre, mano. Não tem como, velho. E é, sem dúvida nenhuma, a contratação mais inesperada
pro corintiano nos últimos tempos. E também eu acho que o lance mais... Não, primeiro disso, é a mais inesperada do futebol brasileiro que eu já vi. Eu acho que a única ressalva ali que dá pra colocar talvez seja o Seedorf, só que o Seedorf tem raiz brasileira, que ele era casado com uma brasileira, se eu não me engano. O Memphis não tem nada a ver com o Brasil, mano. O Suárez veio jogar aqui, beleza, mas o Suárez é sul-americano, ele conhece o futebol brasileiro. O Payet que é aleatório. O Payet é aleatório pra caralho também, mas já tá mais no final de carreira e tal. Tem 36 anos, se não me engano. O Memphis tem 30 anos de idade, pô. Tava jogando Eurocopa. Ele jogou Atlético de Madrid, seleção holandesa, Corinthians. Isso é maluquice, mano. E também tem um ponto que você nem tocou, que eu acho que é importante a gente pensar, que o Corinthians, quando o Memphis fez os primeiros jogos pelo Corinthians ainda, tava brigando contra rebaixamento. E a gente ter ido pra Libertadores, ter conseguido os objetivos da temporada, passa muito por esse cara. Muita coisa. Ele foi um dos responsáveis pela virada de chave, né? Então é isso, rapaziada. Último Nota Fiel do ano entregue. Último vídeo que a gente vai fazer de Chelis, Nota Fiel aqui do canal em 2024. Muito obrigado por terem acompanhado a gente nesse ano. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse Nota Fiel. Se faltou até algum momento, a gente cogitou colocar um ou outro, mas acabou não passando nota de corte. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se inscreve no canal, deixa seu like, seja membro, faz aquele pix pra Arena pra ajudar a pagar. Tamo junto, até ano que vem, vai Corinthians. Feliz ano novo, rapaziada. Vai Corinthians.